O Brasil profundo é o Brasil dos muitos Brasis que convivem dentro do país. Cada um deles um mundo diferente. Estratégia Nacional de Desenvolvimento só se efetiva quando toca o chão da realidade no Brasil profundo. Para isto, porém, precisamos reconstruir nosso modelo tradicional de política para as regiões. É um modelo arcaico e vicioso. Em primeiro lugar, a política regional deve ser para todas as regiões, as macro-regiões e as micro-regiões do país. Não apenas para o Nordeste e as áreas mais pobres do Brasil. São Paulo não precisa menos de política regional do que o Nordeste. Em segundo lugar, a vocação da política regional não deve ser a de prover compensações para o atraso relativo. Deve ser a de dar instrumentos às vanguardas emergentes e as vantagens comparativas novas em cada grande região do Brasil. Não é preciso inventar o agente social e econômico desta política regional. Este agente já existe, está lá embaixo, à espera de equipamento, capacitação e oportunidade. Em terceiro lugar, esta política regional de que precisamos não deve ser imposta de cima para baixo pelo governo central. Deve ser também e sobretudo organizada de baixo para cima pelas próprias regiões. O veículo privilegiado para esta construção de baixo para cima é a cooperação federativa, o federalismo cooperativo, vertical entre os 3 níveis da federação e horizontal entre estados federados e entre municípios. O federalismo cooperativo é o meio mais promissor para aproveitar o imenso potencial experimentalista do regime federativo. Um dos mais importantes terrenos para a construção desse novo paradigma de política regional é a Amazônia. A Amazônia, no sentido mais amplo, que inclui a Amazônia da floresta e a Amazônia sem mata, do cerrado, da savana subtropical, representa quase 2/3 de nosso território nacional. E a Amazônia, no sentido estrito, só a Amazônia florestada, mais ou menos 1/3. É a esta Amazônia florestada que eu me refiro principalmente aqui. Embora faça também alguns comentários sobre aspectos da outra Amazônia que estão muito proximamente ligados à realidade da Amazônia da floresta. Esta Amazônia, como ela existe hoje, é o produto de 4 grandes forças econômicas que atuam na região. A primeira é a Zona Franca de Manaus. A segunda é a mineração no estado do Pará. A terceira é o extrativismo tradicional na floresta. E a quarta é a pecuária extensiva, conduzida nas áreas
desmatadas da Amazônia florestada. O embate que presenciamos hoje na Amazônia se dá principalmente entre essas duas últimas forças, o extrativismo tradicional e a pecuária extensiva, e sobretudo entre os patronos econômicos, políticos e ideológicos dessas duas forças. As primeiras duas forças, a Zona Franca de Manaus e a mineração no estado do Pará, como estão focadas em áreas específicas, assistem passivamente a este confronto. O extrativismo tradicional, como a atividade dos seringueiros artesanais, não tem futuro. Não tem futuro porque não tem escala e porque não tem tecnologia. É um resíduo, um vestígio, um devaneio. Não é a profecia de um presente viável. Mas é promovido esse extrativismo arcaico e sem escala por um estilo de ambientalismo instaurado no sudeste do Brasil, que tem apelo para a juventude burguesa do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas é rejeitada dentro da própria Amazônia. É aquele ambientalismo do Atlântico Norte, antiestrutural ou pós-ideológico. Desencantou-se das grandes alternativas programáticas e busca refúgio e consolo na natureza, como se ela, a natureza, fosse um grande jardim. Daí a ideia de transformar a Amazônia num parque. Mas a Amazônia não é apenas um conjunto de árvores. É uma comunidade de pessoas, de 25 milhões de brasileiros que moram e trabalham lá. Se eles não tiverem alternativas econômicas, inevitavelmente serão impelidos para a destruição da Amazônia florestada. A outra força com que se confrontam é protagonizada pela pecuária extensiva. A pecuária extensiva é, por sua própria natureza, devastadora e ineficiente. E esse não é apenas um problema da Amazônia, é um problema de todo o Brasil. Lembremos que no Brasil como um todo, para cada hectare sob lavoura, há 4 ou 5 entregues à pecuária extensiva. E por isso, grande parte do território nacional hoje é pastagem degradada. Se recuperássemos, ainda que uma parte dessas imensas áreas degradadas, para transformá-las em palco físico de um novo paradigma agropecuário e florestal, poderíamos, em poucos anos, dobrar a área sob cultivo e triplicar nosso produto agrícola sem derrubar uma única árvore. Esta pecuária extensiva devastadora se abraça com o ideal da produção, do produtivismo, mas a verdade é que ela representa uma atividade econômica ineficiente, improdutiva
e, em última análise, irracional. Ela não merece ser identificada com a causa produtivista. E aí está, portanto, o embate a que assistimos na Amazônia entre essas duas forças, uma nostálgica e quase irrelevante, o extrativismo tradicional passadista, condenado a não ter futuro, e a pecuária que devasta a floresta sem alcançar eficiência econômica. Precisamos suprimir este debate entre duas forças maléficas para o país, para construir na Amazônia um outro modelo que dê conteúdo prático ao ideal do desenvolvimento sustentável. Não há país no mundo que tenha mais razão e mais possibilidade para representar essa alternativa no mundo do que o Brasil. Antes de refletir a respeito da Amazônia florestada, faço 2 comentários a respeito da Amazônia sem mata, a Amazônia das áreas desmatadas ou de cerrado. Em primeiro lugar, ali nós temos, como em todo o cerrado brasileiro, a oportunidade de instaurar um outro modelo. Substituir a pecuária extensiva por uma pecuária crescentemente intensificada, mais boi por hectare, combinada com uma multiplicidade de lavouras perenes, cultivo de peixes e manejo florestal sustentável. Só nas áreas que perderam floresta ou desde o início nunca foram florestadas é que podemos organizar uma outra indústria florestal de florestas homogêneas para uso industrial. Seriam incomparavelmente mais eficientes em nosso clima tropical, uma verdadeira estufa natural do que são no Canadá ou na Finlândia. E na mineração no estado do Pará, outra grande atividade econômica da Amazônia de hoje, mudar radicalmente o arcabouço regulatório, tributário e legal. Em primeiro lugar, o regime da lavra e da concessão. Não permitir que o especulador proprietário adquira a posse de uma área rica em minérios para deixá-la dormente, como um ativo financeiro a revender no futuro. Em segundo lugar, inovar no regime tributário. Ter um esquema tributário que tribute a mineração de maneira inversamente proporcional à agregação de valor. Quanto mais valor agregado, mais baixo o imposto. E em terceiro lugar, mudar o regime dos royalties. Não há sentido em permitir que os royalties da mineração sejam tão mais baixos do que os royalties da indústria de petróleo e gás. Royalty é vital para financiar uma política regional inovadora na Amazônia. Agora sim, podemos enfrentar diretamente a problemática da Amazônia florestada. O grande problema ali é a completa falta de vínculo dentro da realidade atual entre o complexo urbano-industrial
representado sobretudo pela Zona Franca de Manaus e o complexo florestal, a imensa riqueza natural da Amazônia. Há dois pressupostos para avançar. O primeiro pressuposto é organizar de fato um zoneamento econômico e ecológico. Não é mero exercício de cartografia, é planejamento econômico e social de longo prazo, que indique como dividir no espaço as atividades de preservação e de produção na Amazônia, de maneira a aproveitar aquela riqueza ao mesmo tempo que preservemos o incomparável recurso da nossa floresta tropical. Um elemento indispensável desse zoneamento é a revisão do marco legal das reservas legais. Agora, o sistema é que, independentemente da escala das propriedades, 80% é reserva legal. E isto não faz sentido quando a escala é pequena. O resultado é um pontilhado de áreas que podem ser pequenas demais, quer para a preservação organizada, quer para a produção eficiente. É preciso consolidar geograficamente as áreas de produção e de preservação. O segundo grande pressuposto desta alternativa que conecte o complexo urbano-industrial com o complexo verde é a regularização fundiária na Amazônia. Até muito recentemente, menos de 4% das terras em mãos particulares na Amazônia tinha título jurídico. Um caos fundiário em que ninguém sabe quem tem o quê. E neste caos, a pilhagem será sempre mais atraente do que quer a preservação, quer a produção. O essencial é cuidar para que a floresta em pé valha mais do que a floresta derrubada. E a premissa, o ponto de partida indispensável, é regularizar a propriedade da terra. A partir daí, podemos construir um outro modelo. Este modelo há de ter 4 elementos. O primeiro elemento é o propriamente econômico, vínculos, elos intermediários entre o complexo industrial urbano e o complexo verde. Agora, o que se faz na Zona Franca, seja mera montagem, seja parcial agregação de valor, não guarda qualquer relação com a Amazônia. É fazer motocicleta ou celular que se poderia fabricar em Hong Kong. Não, a Zona Franca e toda a civilização urbana da Amazônia precisa voltar-se para a Amazônia real, circundante, em volta estupenda da floresta. E aproveitar, primeiro, a madeira para organizar uma indústria preservacionista na floresta tropical heterogênea de madeiras nobres. Em segundo lugar, a riqueza da biodiversidade da Amazônia para efeito médico, quer pela mobilização direta dos princípios ativos naturais, quer pela analogia com princípios sintéticos a inventar, inspirados pelo potencial dos elementos naturais. E, em terceiro lugar, a mobilização
da riqueza natural da Amazônia para a geração de energia. A prazo médio, pelos recursos vegetais de celulose e lignina, e a longo prazo pela mobilização da energia solar ilimitada da Amazônia. O segundo elemento é o elemento tecnológico. Eu dou um exemplo da própria indústria florestal. Quase toda a tecnologia florestal que evoluiu no mundo até agora foi feita para tratar de florestas temperadas homogêneas. Praticamente não há tecnologia apropriada para o manejo de uma floresta tropical densa e heterogênea. O Estado brasileiro, em associação com a iniciativa privada, precisa inventar e desenvolver esta e outras tecnologias exigidas para qualquer esforço de traduzir em prática o ideal de desenvolvimento sustentável na Amazônia. O terceiro elemento é o técnico, e este elemento técnico se coloca em dois planos. O primeiro é a organização em toda a Amazônia dos serviços ambientais, financiados pelo Brasil, mas com o apoio do mundo. Se o mundo está interessado na preservação da floresta amazônica, o mundo deve ajudar, sem qualquer comprometimento de nossa soberania na Amazônia. E o segundo plano desse elemento técnico tem a ver com a provisão de serviços públicos para os próprios técnicos ambientalistas. Ninguém descobriu no mundo até agora como prover serviços públicos a uma população rarefeita numa vasta área geográfica. Nós teríamos de descobrir. E o quarto elemento é o elemento jurídico ou institucional. Organizar o arcabouço de gestão das florestas. Não deve ser apenas a concessão para grandes empresas a única maneira de gerir as nossas florestas. Devemos avançar no mesmo caminho que outras grandes nações florestais no mundo estão tentando desbravar, que é a gestão comunitária das florestas. Exige inovação no direito de propriedade, no direito dos contratos e no direito administrativo e empresarial. Este é um grande projeto de construção nacional. Um aspecto que complementa esta construção é a renovação radical de nossa política indigenista. 21% do território da Amazônia florestada, está atribuída a povos indígenas. A povos indígenas muitas vezes escassos, com uma base populacional muito pequena, uma imensidão de terra. E ao mesmo tempo que lhes damos essa terra toda, nós negamos a estes povos os instrumentos para iniciativa econômica e soerguimento educacional. Por isso estão afundando na desagregação social e moral, na depressão, no suicídio, no alcoolismo. Nós precisamos mudar esse paradigma. Organizar um sistema que instrumentalize os povos indígenas com acesso
aos recursos e às oportunidades de produção e de educação, respeitando o grau de assimilação de cada povo, para que a maneira de prover essa ajuda não predetermine o grau de assimilação subsequente. Mas não basta. Não basta simplesmente dar esses instrumentos às coletividades indígenas, de acordo com o nível de isolamento ou assimilação de cada um. É preciso também respeitar o indivíduo indígena. O jovem indígena é um cidadão da República. E se este jovem decide se rebelar contra a sua tribo, o seu povo, e escapar ou protestar, a República precisa estar ao seu lado, assegurando a ele, o jovem, os instrumentos práticos e legais da rebeldia. A Amazônia é o nosso cenário natural estupendo. É como um convite permanente à grandeza, mas é também um protesto permanente contra o nosso apequenamento. Que o Brasil se engrandeça na Amazônia, que entenda a Amazônia como vanguarda, que descubra na Amazônia uma outra chance para se reinventar. Pronto.